Olá, esta é a 28ª edição do programa Magistratura e Sociedade. Recebemos como convidado o professor Henrique Garbellino Carr, que conversará conosco sobre os princípios de Bangalore. Nosso convidado é pós-doutor em Filosofia e doutor em Filosofia do Direito e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor do Núcleo de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professor permanente do curso de mestrado e doutorado em Direito da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, a FADISP. Desenvolve atividades de pesquisa com destaque para os seguintes assuntos: gênese do direito, direito, poder e eficiência, teoria da norma jurídica e sociologia e antropologia jurídica. Seja bem-vindo, professor Henrique. Muito obrigado, Gonçalo. Eu queria, assim, sobremaneira, dizer que é uma alegria para mim estar nesse programa de vocês, né? Eu tive a felicidade de conhecê-lo mais de perto no final do ano passado e receber esse convite foi uma alegria para mim. Então, muito obrigado. Espero que a gente tenha aqui um bate-papo agradável sobre esses temas, né? E que eu vou procurar fazê-lo de uma maneira mais ampla. Depois nós podemos focalizar um tema ou outro de acordo com o interesse, pensando um pouco não só naquilo que seriam as questões teóricas em torno dessas ideias, mas também pensando nos desafios dos dias de hoje, né, um mundo hiperconectado, um mundo de máximo desempenho, né, um mundo de redes sociais, em que esses temas, de alguma maneira, vão aparecer para nós e ser, né, recolocados. A pergunta que eu faria, em último grau, é se seria possível ressignificar essas ideias dos princípios de Bangalore no contexto do que são os dias de hoje, né? Então, eu acho que a gente tem um bom caminho de discussão por aí, certo? É toda nossa, professor. Bom, então muito obrigado, né? O que é interessante notar é que os princípios de Bangalore, eles, a meu ver, num primeiro momento, eles vêm no sentido de não só de uma constatação, mas de uma espécie de firmamento, de afirmação daquilo que a gente luta em expressar como Estado democrático de direito, né? Eu acho que isso que é uma experiência, essa experiência nossa que decorre desde o pós-guerra, e maiormente no pós-Segunda Guerra Mundial, e isso que a gente passa a viver no início do século XXI, em torno de teorias argumentativas na teoria do direito, há um esforço comum em torno disso para a gente significar mesmo que seja um Estado democrático de direito. E só que acontece, né, a gente sabe que nem sempre isso é a via principal, né? Os desafios são muito grandes em torno disso. Então, acho que a meu modo de ver, as Nações Unidas, a ONU, quando propicia esse tipo de trabalho, está nos entregando algo nesse sentido, está nos colocando algo que, antes de tudo, também é para pensar em torno de uma conduta judiciária em torno de um Estado democrático de direito. E algo Essa que já dá, de forma, professor Henrique, penso eu, talvez, tendo em vista essa dinâmica que é a internet, é, já nasce precisando ser atualizado, porque é de 2000, começa em 2000 todo o processo de isso. formulação, passa por 2001 e em 2002 é efetivado. Só para que as pessoas que nos assistem tenham uma ideia, por exemplo, como princípio, e são princípios de Bangalore, a independência judicial, a imparcialidade, integridade, propriedade, igualdade, competência e diligência. São princípios, vamos dizer assim, que a ONU elege num momento mais universal, de uma linguagem universal, para que os juízes se adequem, né, em termos de postura e de atividade jurídica, judiciária, na sua formação e na sua atuação diária, não é isso? É isso, né? Como você acabou de nomear os princípios, Gonçalo, a ideia é o seguinte, né? De modo geral, a meu ver, esses princípios integravam já a noção daquilo que é a atividade da magistratura, né? Sem sombra de dúvidas, né? A gente tem
previsões, inclusive em códigos nossos, que já previam esse tipo de atitude, né? E quando você fala nessa perspectiva até de uma atualização, porque a coisa começa, né, no finalzinho do século XX, começo do século XXI, vamos dizer assim, né? Aí aparece esse tema que você nomeou sobre uma universalidade. Eu acho que isso seria uma questão a ser considerada antes da gente tentar até atualizar essa perspectiva para os dias de hoje, né? Porque como que eu proponho, né? Como que eu proponho uma universalidade de direitos, uma universalidade de princípios? É muito delicado isso tudo, mas é fato que a pretensão seria essa, né? O que que nós estamos atrás aqui? Nós estamos atrás de fazer uma análise que decorre de uma experiência histórica, né, que vai tentar buscar um equilíbrio, tentar buscar aquilo que seria uma espécie de sensatez em torno daquilo que são esses princípios com uma pretensão de universalidade. A gente sabe que o jogo da universalidade é um jogo complexo, porque, a meu ver, pelo menos, não existe um princípio ou um direito que seja absoluto, né? A gente tem direitos, princípios que são relativos, a meu modo de ver. A ideia do absoluto, quando a gente olha para ela numa perspectiva moral, a gente olha ela para aquilo que seria uma coisa pessoal, né? Ou algo, pelo menos aqui do jeito que eu estou querendo dizer, algo que venha de uma dimensão pessoal, singular. E esses princípios, quando são apresentados mesmo com uma pretensão de universalidade, eles têm uma certa relativização em torno das condutas, né? O que eu quero dizer com isso? É uma distinção que aparece na filosofia, que eu gosto dela, né? Durante muito tempo, a moral e a ética foram trabalhadas, inclusive, por alguns autores de forma sinônima. A gente encontra isso na história da filosofia. Mas existe, por exemplo, uma ingerência de um filósofo como Michel Foucault, que vai chamar a atenção para a ética como aquilo que é rapport soi, ou seja, a ética é para consigo, né? Então, esse para consigo coloca a gente de frente para os desafios que a gente tem numa conduta da ética, né? A rigor, não existe um ser ético, existe um sendo ético. Quando a gente olha para isso, eu entendo qual que é a pretensão. Num Estado democrático de direito que se pretende estender, né, aos poucos, num tom daquilo que seriam dimensões para outros países, a gente está aqui com os princípios de Bangalore colocando um norte muito forte, um norte muito preciso, para que pretensamente a gente consiga atingir cada vez mais lugares, cada vez mais fortificar essa noção de um Estado democrático de direito, mas claro, sem assumir, né, necessariamente que essa universalização vai acontecer, até porque a gente vai entrar aí numa discussão da moral. Então, eu gostaria de mostrar que o meu modo de entender essa universalidade parte sob essa perspectiva, né? Eu acho que isso é importante de dizer. Ou seja, qual que é a dimensão entre ética e moral aqui que a gente está colocando? Então, de algum modo, por isso eu comecei a minha fala falando de considerando um princípio, a ideia de um Estado democrático de direito, porque isso vai funcionar a partir de certas premissas. Então, quando eu lanço essas ideias, de alguma maneira eu estou assumindo premissas que eu também pretendo que se espalhem, né, em estados que necessariamente não seriam estados democráticos, vamos dizer assim. Acho que é, acho que é essa a grande questão, né, que está por trás. Já que o senhor tocou na questão do Estado democrático, eles são suficientes, de alguma forma, para nós assegurarmos e segurar a democracia. No caso do Brasil, por exemplo. É, é assim, a gente, a gente aqui, né, Gonçalo, luta com uma ideia. Veja, né, eu acho que quando a gente começa a falar no movimento do constitucionalismo, que vai levar a esse tipo de discussão, em que a gente assume essa ideia que a Constituição é o centro gravitacional mesmo do sistema jurídico, essa crença tem que ser levada a total força. É isso que eu acho, né? O mundo é uma ilusão. A gente vive, né, ilusões conscientes de mundo na medida do possível, né? Mas se o mundo é uma ilusão e a gente constrói mundo a partir disso, a gente tem que construir algo que assegure essa ideia de uma Constituição. Agora, se isso se concretiza plenamente, é outra questão. É um assunto mais profundo, né? Eu acho que tudo parte dessa primeira possibilidade da crença nisso, né?
de uma crença trabalhada, de uma crença a ser concretizada. Agora, os desafios que a gente vive no mundo de hoje têm turvado essas possibilidades, né? No sentido claro, né? No sentido político. Então, veja, né? Essa discussão da relação... Eu tenho defendido já há algum tempo, né, que quando a gente fala de uma teoria política do direito, quando a gente fala numa teoria do direito, a rigor, a gente está falando numa teoria política do direito. Então, cabe a nós, no direito, fazer esse tipo de pergunta que você me fez, né? Justamente para poder lidar com isso, que são ingerências contrárias à possibilidade disso e que a gente vive todos os dias. Agora, até que ponto o direito vai ter essa função e até que ponto ele vai se relacionar com a política? Então, eu defendo hoje, né, que uma teoria do direito é uma teoria política do direito, e o que a gente tem que fazer com o direito, para responder a tua pergunta, é: eu não posso reduzir o direito ao fenômeno da política, tampouco, por um outro lado, posso reduzir ele à esfera do poder. Que são os dois lugares de ataque ao que nós estamos conversando. E eles vão vir sempre, eles não vão parar de vir, né? Então, a discussão da democracia, desse Estado democrático de direito, vai ter que dar conta disso. E um dos papéis hoje, que vai garantir isso ou não, é literalmente a atuação do judiciário e, mais literalmente, a atuação dos juízes. Então, esses princípios, de algum modo, agora respondendo, pensando sob essa perspectiva, eles vão ser uma espécie, ou podem ser uma espécie de elemento que, sendo seguido, propicia uma certa garantia do que nós estamos tentando aqui segurar em relação a estados que pretensamente são democráticos, mas se apresentam aos poucos como totalitários, fundamentalistas, né, com ranços que, de algum modo, criam ideologias representativas. Quando eu digo ideologia representativa, é aquela que não permite diálogo, é aquela que não permite outra possibilidade. Porque ideologia nós temos, não dá para negar que nós temos ela, né? Então, eu vejo dessa forma. Não sei se era mais ou menos por aí que estava te ocupando a cabeça quando você me faz a observação, mas na aproximação com os princípios eu vejo um pouco dessa forma. A minha preocupação, por exemplo, o senhor fala de teoria política, teoria do direito, e voltada, vamos dizer assim, para o princípio democrático dos países, mas me preocupa, porque foi essa teoria que Carl Schmitt levou para a Alemanha e foi apropriado pelo nazismo e deu no que deu. Então, a preocupação maior é a efetividade. Por exemplo, nós temos Uhum. os princípios, e dentre eles a imparcialidade, dentre eles a independência, né? E essa questão, por exemplo, da independência pode ser também uma independência fora do sistema jurídico, como pode ser dentro do sistema jurídico, né? Perfeito. O judiciário é muito vertical. Em razão disso, a autoridade das instâncias superiores são enormes sobre as instâncias, diria assim, inferiores, mais inferiores, tendo em vista a verticalidade. Mas essa garra e essa determinação, essa vontade de acertar, como realidade do juiz brasileiro, ou como realidade que deveria estar presente na jurisdição brasileira. O senhor acredita que, dentro desse contexto, dessa quadra brasileira, como que nós estamos andando, caminhando em direção a esses princípios? Se há passos largos, se há passos curtos, se há passos leves, se há passos intrépidos. Como é que nós estamos caminhando nesse sentido, professor Henrique? Gonçalo, eu vou responder a essa sua observação a partir de duas perspectivas. A primeira, fazendo um comentário sobre essa boa indicação que você deu em relação ao pensamento do Carl Schmitt, né? A gente conhece essa discussão que ocorre entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, um dos grandes, né, debates que acontece da teoria do direito, a que você se reporta. E o grande problema por trás ali, dentre outras questões, desde a noção do legislador negativo, de uma jurisdição constitucional, que é isso que, né, a gente vai precisar cada vez mais olhar, eu acho que é para a jurisdição constitucional, tem uma discussão sobre a soberania, né? Então, a problemática que aparece na teoria de um Estado constitucional schmittiano é que o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. E, a meu ver, princípios constitucionais, direitos fundamentais, garantias constitucionais, elas vêm com o intuito também de limitar o poder do Estado, essa dimensão contra-majoritária. Então,
respondendo um começo, né, a função desses princípios eu acho que tem que ser olhada sob essa perspectiva, compreende? E aí você toca imediatamente no tema da independência, né? Eu, durante um tempo, refleti muito sobre isso, que seria tanto a independência quanto a imparcialidade dos juízes, né? Eu ficava curioso em relação a esse tema, porque quando a gente estuda filosofia, ou entra um pouco mais no estudo da psicologia, a imparcialidade é algo não possível, vamos dizer assim, né? Então, vamos comentar um pouco da independência e eu gostaria de estender meu argumento para a imparcialidade para a gente ver se isso tem acontecido ou não, né? Eu entendo que a independência do, da lógica desses princípios tem que ser uma independência pensada na magistratura. É isso que eu penso. É preciso que tenha um, é preciso que tenha uma organização. É quase é que a palavra corporativa ela é pesada às vezes na sociologia, né? Mas vamos falar ela num sentido assim mais filosófico, tá? É Cultural, preciso né? que isso estrutural. É preciso que corporativamente a independência seja assumida, entende? Essa própria lógica de. Então é isso que eu penso. Não é só a figura do juiz. Essa independência é funcional do ponto de vista estrutural. É isso que eu entendo que é importante. Por quê? Ora, a gente tem princípios que decorrem disso. A meu ver, a própria noção de um duplo grau de jurisdição tem a ver com isso. Compreende? E eu descobri isso um pouco na literatura alemã, né? Alguns autores do processo civil alemão que insistem nisso. Discussões que vão chegar até na lógica se a arbitragem teria jurisdição ou não ali na Alemanha, quando eles estão discutindo a independência do judiciário. Porque aí até onde que vai, né? A possibilidade do judiciário ser provocado, até onde tem jurisdição aquilo que é a vontade das partes. Então tem que ser pensado de uma maneira corporativa, nesse sentido que nós estamos aqui dizendo, estrutural, né? E isso me chama a atenção porque, eu vou fazer uma parte aqui, né? Alguns mecanismos que a gente cria no direito para tentar acelerar processos, às vezes colocam em questão essa possibilidade. Eu vou falar aqui do ponto de vista pessoal, tá? Pode ser que eu esteja errado e posso ser criticado, não tem problema. Mas organismos como institutos, desculpa, como súmula vinculante, por exemplo, colocam isso em questão, porque é criado pelo judiciário e é aquele que cria que pode averiguar, né? Então a gente passa a ter uma discussão em torno disso. Falando da independência, tá? Eu sei que está recepcionado na Constituição, eu sei que está lá, mas eu estou fazendo aqui uma reflexão, a ponto de perguntar, então tá, se é assim, eu posso fazer controle de furo de constitucionalidade numa decisão que envolve uma súmula vinculante? Percebe que eu estou chamando de independência? Com certeza. Eu É acho isso isso assim. central. Não é um ponto central, meu caro? É isso que eu penso, entende? Tudo bem que o Instituto está aí, não estou fazendo, não tô entrando no mérito ou numa crítica se ele está funcionando ou não, né? A mesma coisa dos precedentes obrigatórios, né? A nossa doutrina, eu queria aqui fazer uma investigação agora mais crítica, a nossa doutrina, ela precisa assumir essa postura crítica para poder pensar essas coisas. Por quê? Porque a gente vai e diz assim, esses precedentes obrigatórios do nosso direito são exatamente uma repercussão daquilo que está previsto no common law. Olha, a própria súmula vinculante, a gente tem que tomar cuidado, porque numa pesquisa mais profunda, a gente descobre, né, que súmula vinculante não são precedentes, numa perspectiva daquilo que é o conceito, mesmo para o common law. Nós vimos uma experiência em Portugal dos assentos portugueses, que depois foram declarados inconstitucionais, porque era o judiciário, de algum modo, interferindo na sua independência, porque criava um assento e depois ele mesmo julgava. Isso foi declarado inconstitucional, basta, né, a obra do Castanheira Neves mostra isso, por exemplo, né? Então a gente continua em torno da independência e, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a figura dos precedentes obrigatórios, vai se dizer também é igual ao precedente. Não é igual. No common law não se faz precedente com base na lei. Pode ser um caso isolado, não se faz com base necessariamente em decisões reiteradas. Então, tudo bem que a gente tenha criado, mas temos que assumir essa criação para garantir, inclusive, isso que não é um mero princípio, pelo contrário, é estrutural, né? É, é um princípio estruturante. Esses princípios, a meu ver, eu vou dizer mais, eles são epistemológicos. O modo como eles apresentam, por isso que, né, para um Estado democrático de direito, eles são estruturais, eles são epistemológicos, eles definem limites da atuação, né? E aí, então, acho que é isso, né? Então, a gente tem caminhado bem hoje em dia em relação a eles?
a gente tem buscado eles, mas temos que tomar cuidado com com essas armadilhas, com essas eventuais dissimulações que podem acontecer. No caso da independência, a meu ver, tomar cuidado com isso que eu estou chamando de uma dimensão funcional, de uma dimensão, né, da função da magistratura, dizendo mais propriamente dita. E eu acho, Gonçalo, vou tomar aqui a liberdade de ampliar um pouco o rol da tua indagação, que foi provocativa, que a gente pode dar um passo também em torno da noção de imparcialidade nesse sentido, né? O que é ser imparcial, né? O que é essa coisa de uma neutralidade? Nós somos, enquanto sujeitos, né, enquanto seres que possuem subjetivação, nós somos seres parciais no mundo, né? Então, onde eu cheguei mais perto, eu acho, de uma elucubração em torno da questão da imparcialidade foi quando eu estava estudando um tanto da hermenêutica filosófica, né, de estudos de hermenêutica filosófica, que tem um braço, né, que tem uma decorrência de estudos da hermenêutica teológica, em Gadamer, por exemplo, em que vai se discutindo a teoria alemã, e isso que é uma ideia de pré-compreensão. Eu acho que a imparcialidade nesse sentido, para a magistratura, tem que ter esse suporte filosófico, o suporte filosófico da ideia de pré-compreensão, né? Nós somos seres que somos e fomos e estamos sendo afetados por aquilo que são as nossas experiências, né? E, de algum modo, cada um vai construir respostas a essas experiências. Então, é claro que com essa experienciação de mundo, eu vou ter inclinações, eu vou ter preconceitos, eu vou ter, né, algo que me constituiu, e nem sempre isso, inclusive, vai ser claro, porque eu aposto que a ideia do inconsciente é possível e deve ser trabalhada. O existencialismo está aí para provar exatamente essa sua certeza. Perfeito, né? Perfeita observação. Então, assim, o que é essa ideia da pré-compreensão? Até que ponto eu consigo, em alguma medida, suspender esses que eu vou chamar de pré-conceitos, de pré-impressões, para poder me aproximar daquilo que me é apresentado, né? Ah, mas isso não vai acontecer sempre, mas isso não é preciso, mas é preciso que esse esforço seja feito. E é um esforço que envolve a gente conhecer a si mesmo, inclusive. É um esforço terapêutico, é um esforço existencial, né? Então, nossa, mas nós estamos apostando que o juiz vai ter que. Sim, eu estou num nível alto aqui de discussão, num nível cuidadoso, num nível de vocação, que é a palavra que até os alemães usam para isso, né? Beruf. É isso que a gente está falando, né? Esse compromisso de conseguir se compreender no mundo, perceber que existe uma leitura, que agora eu vou, né, aproximar, são uma leitura moral da Constituição, uma leitura de uma certa comunidade político-jurídica que lida em torno de uma Constituição para um Estado democrático de direito, a ponto de compreender isso vai chegar lá na integridade, que também é princípio, né? A ponto de compreender isso e me colocar diante do cenário do direito sob essa perspectiva, certo? Então, eu acho que a imparcialidade, filosoficamente, ela tem que ser trabalhada nesse nível que a gente, né, pensa na filosofia, que vai dar na filosofia da estética também, você sabe disso, você é um grande filósofo também, é um estudioso da filosofia, eu te ouvi falar várias vezes muito bem sobre a filosofia, então, eu acho que é por aí. Agora, quando a gente olha também, assim, para o sentido jurídico da questão agora, saindo só da filosofia, eu acho que essas contribuições do que aqui no Brasil nós temos chamado de pós-positivismo, tem uma nomenclatura bem nossa, né? Aparentemente uma nomenclatura bem brasileira, né? Na literatura alemã você vê próxima a isso, como Friedrich Miller falando de depois de um positivismo, alguma coisa assim, né? Eu entendo, assim, eu vou resumir com o risco de ser muito, de ser reducionista, mas as teorias que vêm depois do que a gente tem chamado de pós-positivismo, elas estão de algum modo criando um desafio, querendo criar um desafio para aquilo que o Kelvin chamou de metáfora da moldura, na hora da aplicação e interpretação do direito, que está lá no último capítulo da teoria pura do direito, né? Como é que eu vou interpretar o direito
sem tendo uma atitude de neutralidade axiológica, valorativa, portanto, mas também sem moralizá-lo, né? Por isso que os princípios constitucionais aparecem. Então, eu entendo que, do ponto de vista jurídico, pensar em parcialidade, quando a gente entra nesse fenômeno, não é assim, é descobrir, é compreender enquanto magistrado, enquanto aquele que lida com o processo, o advogado, o promotor, mas a figura do magistrado pesa nesse sentido, que aquilo ali, o fenômeno da decisão é um fenômeno de positivação nesse sentido. Entende? É isso que eu penso, porque aquilo que vai ser construído ali, se você conseguir trabalhar com essa ideia de uma pré-compreensão, você vai extrair daquela dimensão. Então, a atividade do julgamento, nesse sentido, e eu, desculpa te cortar, mas a atividade do julgamento, nesse sentido, ela precisa disso para não se tornar uma impossibilidade. É isso que eu queria dizer. Uma dimensão da imparcialidade, professor Henrique, eu penso o seguinte: neutralidade é impossível, porque ela obscurece e ela elimina, como regra, imposta por ela mesma, qualquer formação personalíssima, subjetividade. Então, por isso que neutralidade é impossível para o ser humano. Agora, a imparcialidade, tendo em vista essa dimensão que o senhor está com muita propriedade, que é uma dimensão cognitiva, de capacidade intelectual, inclusive, Uhum, que ingressamos na questão da legitimidade. Então, perfeito. se legitima a partir do momento que ele tenha condições cognitivas e intelectuais para isso. Não é uma folha de papel, e aí lembramos do Ferdinand de La Salle, né, da simples folha de papel, e o senhor colocou muito bem o Foucault na manifestação do poder, como um grande pensador contemporâneo sobre isso, né, o poder do Estado e como ele se manifesta, e na sua quadra, né, dimensional, e ele não tenha, ou ele não tiver essa legitimidade que é construída subjetivamente através da sua aplicabilidade, através da sua tenacidade no estudo, da sua vocação para o aprendizado, ele não se legitima, porque não é a Constituição. A Constituição lhe dá autoridade só formal, mas material, aquilo que ele tem na cabeça, a Constituição e as leis não lhe dá. Então, eu penso que o senhor retratou muito bem essa questão. Agora, trazendo um pouco para a filosofia moral, de que forma, por exemplo, quando nós vemos a maiêutica aristotélica, quando nós vemos o imperativo categórico kantiano, e todos nós vemos o existencialismo com a formação do ser, né, ser e essência também, Heidegger, a questão do ser, se o ser é aquele que ali está, né, que está Uhum. inserido no. O Dasein. Uhum. Isso, exatamente. Então, todas essas questões, eu gostaria de saber, senhor, que essa filosofia moral pode contribuir para os princípios de Bagalore, inclusive, não só formatando o seu conteúdo, mas também aumentando, né, atualizando cada vez mais pela necessidade na dinâmica da vida, na dinâmica da realidade mundial e brasileira. Eu acho que essa pergunta é muito boa e ela vem numa impressão de assim que você começa a fazer observação do que eu havia dito, uma coisa que me veio à mente, né? Porque a imparcialidade, para a gente encerrar esse assunto e entrar nesse próximo, no fundo, o que está em jogo é a interpretação do juiz também, né? Como é que ele interpreta? Ele é um intérprete. Ele é um intérprete das leis que, como você está dizendo, precisa se legitimar diante de si, diante do que o constitui, né? Então, eu me lembrei muito de um momento na obra do Nietzsche em que tem uma influência clara de uma discussão em torno do Spinoza, né? Porque o Spinoza, em último grau, vai dizer assim para nós, né? O que faz a gente interpretar são os afetos. Então, quando eu falo dessa pré-compreensão, é exatamente essa capacidade de lidar com isso, percebe? E aí é que está a grande questão, né? Porque no fundo,
O que garante isso é que o direito trabalha na lógica do julgamento. E na lógica do julgamento, Gonçalo, a gente sempre tem alguém que já acusou, já tem uma instância da acusação. Então, esse papel é um papel muito delicado, né? É um papel muito sui generis. Agora, avançando na tua pergunta, né? Você fez uma pergunta ampla. Você foi de Sócrates a Heidegger. De modo geral, é claro que toda a filosofia serve de estofo para esse tipo de reflexão. Para te responder de uma maneira cuidadosa, e se eu começar a me alongar demais, você, por favor, pode me interromper, eu acho que eu consigo fazer, de algum modo, uma observação sobre cada uma dessas partes que você elenca, porque são períodos muito distintos da filosofia, e mormente também me colocar diante daquele que seria, né, a principal noção minha hoje, que é uma preocupação fenomenológica, né, que estaria, portanto, eu até entendo que essa dimensão de uma pré-compreensão é possível nesse ambiente de um estudo da fenomenologia, né, a la Heidegger e outros autores ali próximos. Mas uma coisa interessante de dizer em relação a essa figura do Sócrates e esses princípios e aquilo que evoca para uma possibilidade da maêutica, né, essa capacidade, a gente sabe, né, a maêutica foi inclusive em homenagem à mãe do Sócrates, né, que ali de algum modo convocava um parto das ideias, né? Então, o que é mais importante é a pergunta, né? E também a referência da pergunta, né? Quer dizer, né, o caso famoso do exemplo dos salteadores, do bando de salteadores, né? A gente resolve aqui juntos cometer um crime, né? E de repente um de nós, quando resolve cometer esse crime, sai do nosso grupo, vai lá e conta para a polícia que a gente vai cometer o crime. Quem está sendo justo, né? Alguém está sendo justo mais que o outro, né? Quer dizer, mas o grupo combinou uma coisa, não foi feito ali diante do grupo, mas a polícia, quer dizer, então eu vejo o direito ganha dessa reflexão da Grécia a ideia da frônesis, A ideia a, da virtude de Sócrates, né? a Arete, ideia da perfeito e a frônesis que os romanos vão trabalhar como prudência é esse elemento que coloca a dimensão da sensatez, que vai dar, né, claro, nessa coisa da virtude, na arete, no equilíbrio, né, que quando Aristóteles vai falar da régua de Lesbos, por exemplo, né, quer dizer, como é que você faz uma casa num litoral que é recortado, você não pode ter suportes iguais, você não pode ter estruturas iguais, então você tem que achar um equilíbrio, né, que para o grego, veja que curioso do que nós estamos falando, tem a ver com a própria vida, né? O grego está dizendo, você tem que viver assim, você tem que viver sendo um homem, você não pode querer ser um deus, quanto pouco você pode querer ser um animal. Né? Então, essa coisa que os princípios estão colocando para a figura do magistrado tem a ver com essa capacidade de se colocar nessa função. Né? Lembrando que o recurso, depois ali, que vai ficar mais claro, utilizado é a retórica dialética para a construção dos conceitos jurídicos. E aí os romanos vão aos poucos, né, desenvolver isso até chegar na figura dos pretores, jurisconsultos, etc. Né? Então isso está presente ali de uma força que coloca em questão isso que é essa dimensão no que o direito se constitui, que eu estou chamando de frônesis, né, para fazer essa abordagem. E o Sócrates, quando vem com isso, ele está mostrando, né, exatamente o que a gente começa discutindo aqui sobre uma dimensão do que é relativo no mundo. Né? Mas a sensatez enquanto essa possibilidade de viver desse modo, conceito de vida boa, que também vai dar em Platão, etc. Já em Kant, a gente vai ganhar uma dimensão muito interessante. Você faz menção à ideia do imperativo categórico. Né? Durante muito tempo, refletindo assim, né, Gonçalo, a gente vê como que a filosofia é direito, ou melhor, como o direito é uma filosofia aplicada. Se a gente pegar o Kelsen, né, em toda a construção de uma teoria pura do direito, em algum momento vai lá e cria a tal da norma hipotética fundamental, e aí vai se discutir o que é isso, né? Nada mais é do que um recurso da filosofia do Kant. É um a priori,
filosofia nós sempre falamos antes de Kant e depois de Kant, assim É como isso na aí. de Cristo, depois de Cristo. Perfeito, perfeito. É um a priori, é um pressuposto do pensamento, é um juízo hipotético, né, kantiano. Né? Aí vai se dizer, não, mas aí ela diz o que tem que estar na Constituição, isso aí é uma construção posterior. O Kelsen está dizendo, é um a priori, é um pressuposto. Eu estou dizendo aqui, é uma hipótese. E a gente sabe que no final da vida, depois ainda ele sustenta a ideia de que aquilo ali seria uma ficção, né? Com base na filosofia do Hans Feininger, ele vai mudar ainda de opinião. Vai dizer, ó, durante a vida inteira eu pensei assim, mas eu estava errado. Né? Na verdade, é uma ficção que eu criei para poder sustentar uma teoria. Então, a filosofia está fazendo isso para nós. Então, o Kant, como você está dizendo, é antes e depois. A filosofia do direito mesmo está em Kant, né? Dali para frente, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele vai colocar isso tudo e ao utilizar esse recurso do imperativo categórico, vai chamar a gente para a atenção do que ele vai colocar como um sinônimo de resolução das questões, né? O sinônimo da paz. Eu não sei se a gente consegue fazer isso que o Kant queria. Até agora não conseguimos. Talvez o único que conseguiu foi ele mesmo. Mas, mas a discussão da paz perpétua, né, que vai aparecer, né, tem a ver Engraçado com que isso. no direito natural se apropria do conceito a priori de Kant, e no direito positivo se apropria do conceito do imperativo categórico, né, das hipóteses. Perfeito. Isso que você está falando é super interessante, porque assim, eu procurei defender lá numa parte de um capítulo do meu livro Fronteiras do Direito e essa discussão que você está colocando, né? No fundo, o direito positivo e o direito natural sob essa instância têm uma mesma racionalidade, se a gente parar para pensar. E ambos trabalham numa racionalidade violenta. Então, isso vai muito longe, né? Isso vai muito longe, né? Essa apropriação do pensamento do Kant, né? Aí sim, na obra Fundamentação Metafísica dos Costumes, né? Que vai colocar a gente de frente para esse tipo de coisa, vai permitir que a gente tente dar um passo a mais, né? E a discussão da coisa em si, em Kant, vai deixar a gente pronto também para depois recepcionar, vai precisar ser construído, isso é claro, e isso que a fenomenologia vem nos entregar. Eu acho, sinceramente, aí agora minha opinião, minha forma de pensar, minha forma de construir pensamento, teoria do direito, que o maior recurso que a gente tem hoje está em volta dessa possibilidade da fenomenologia, né? De autores que vão começar ali com Russell. Bom, Nietzsche vai abrir as portas dessa história, né? Virando a metafísica de ponta cabeça, né? De que maneira? Ó, não existem fatos morais. O que existe é uma interpretação moral dos fatos. Começa por aí, né? Esse perspectivismo. Então, olha a lógica da interpretação aparecendo aqui como dimensão do E mundo. a minha próxima pergunta você adiantou. Eu adiantei? Agora, Então tá funcionando. Não existem fatos morais, existe uma interpretação moral dos fatos. Né? A gente vai lá ver o Russell trabalhando numa linha para fazer essa abordagem que inclusive vai passar pela psicologia ali e tal, e aí vem o Heidegger dizendo, né, o que é o ser? O ser é o ser aí. O ser é o Dasein, né? Não sou eu que levo o meu ser a algum lugar, é ele que me leva, diante das experiências que eu tenho, diante da historicidade, né? A minha história é uma historicidade porque, de algum modo, o que eu sou é o que me acomete. esse ponto é importante para mim, sob o ponto de vista da atividade do juiz. Olha só, nós temos essa formulação teórica, pensamento dos filósofos, principalmente dos existencialistas, da filosofia moral, também dos dialéticos, como dos idealistas, como Hegel e tudo mais, mas até dos materialistas, como Marx. Mas vamos ficar nesse ponto que o senhor coloca. Nós temos um juiz hoje e ele é humano, né? Ele não pode ser desumanizado. Isso. Se colocar, ou se pegarmos esses princípios de Bangalore todos, e, e de forma absoluta, de forma, e diria até um pouco quanto radical, e exigir que os magistrados, vamos dizer assim, recepcionam, né,
todos eles, de forma a não se ter nenhuma possibilidade de fuga ou rota de fuga ou aresta. Isso não pode ocasionar uma espécie de automação, ou mesmo uma espécie de indiferença com relação à realidade, às desigualdades econômicas, sociais que existentes. Isso não pode levar um juiz até, inclusive, a padecer no seu psiquismo e acabar num laboratório psiquiátrico, né, tendo vista a pressão exercida sobre ele. Como lidar hoje um juiz com essa responsabilidade moral e ética que lhe é exigida, né, inclusive por normativas internas, como você falou. E, ao mesmo tempo, Perfeito. ele ser um homem ou uma mulher que vivem, são humanos. Como lidar, né, com esse dilema? Como o senhor aconselharia a essa situação? Será que a filosofia salva? É, essa pergunta é fundamental. Acho que, inclusive, quando a gente olha para os princípios, ela também entra nessa dimensão para o efeito jurídico do que a gente chama de integridade e idoneidade, né? De algum modo a gente está caminhando por eles, então eu vou fazer esse esforço também de relacioná-los, né? Essa pergunta, Gonçalo, ela coloca a gente de frente para os desafios do nosso tempo. Por quê? Porque hoje a gente vive um tempo em que o pensamento não é privilegiado, né? O pensamento não é tão importante, ou não é importante, e a gente vive uma lógica de puro desempenho, né? É uma ideologia do desempenho que a gente vive, na verdade. Então a gente sabe, né, que diante de um cenário de muitos processos e de metas necessárias a serem cumpridas, com uma fiscalização para que isso aconteça, a gente tem do outro lado a figura de um ser humano, né? E de modo geral, aí eu não preciso nem falar só da magistratura, eu posso falar do mundo, né? Nós, enquanto humanos, estamos vivendo um tempo em que isso que você está chamando de desumanização cada vez é mais presente por conta desse cenário, né? A ponto da antropologia jurídica se discutir, né? Até que ponto não vai ter que ser uma antropologia do ciborgue. Os celulares viraram próteses nossas, né? A gente não está conseguindo mais, né? Essa colagem com a tecnologia, né? Que está chegando a esse ponto. Mas indiferentemente disso, o fato é que dentro de uma sociologia da organização do judiciário, que é um tema que eu acho dos mais importantes para a sociologia do direito hoje, deveria ser muito mais discutido, que eu estou chamando de sociologia da administração da justiça, sociologia da organização do judiciário, para fazer uma referência ao Weber, mas o tema fala mais, né, uma sociologia da administração da justiça. A gente tem tido um cenário de banalização. E essa banalização envolve uma lógica de vigilância e fiscalização, envolve uma lógica de tempo acelerado e envolve uma impossibilidade humana de conseguir fazer isso de uma maneira que você consiga ler os processos, vamos falar claramente, que você consiga mesmo se dedicar para o ato da decisão. O juiz vem cada vez mais sendo obrigado, eu acho que não é nem intencional, né? Pode ser que algum seja, mas eu não acredito que isso seja a maioria. Ele é convocado a ser um gestor mais do que um julgador no tempo de hoje, né? Você tem que gerir, você tem que administrar. Por isso eu falei sociologia da administração da justiça. E nessa banalização o que acontece é que, primeiro, né, você cria uma, se aquele juiz está vocacionado mesmo, você cria uma crise existencial, com certeza, porque ele não vai conseguir fazer o que ele deveria fazer, né? E ele vai ter que fazer muito rápido. Então ele não vai conseguir dar atenção para aquilo da maneira correta, né? Ele não vai conseguir analisar aquilo, né? E o que que isso reflete, num primeiro momento, né? Um esgotamento, claro que físico, mental, e começa, em último grau, a entrar naquilo que me parece ser esse jogo entre integridade e idoneidade, porque, no fundo, a integridade do direito ela é o correlato da segurança do jurisdicionado. É assim que eu vejo esse princípio da integridade, né? Uma,
Uma profunda análise do conceito de integridade aparece na obra do Ronald Dworkin, né, funcionalizando a integridade. E uma grande questão que está por trás disso é, no fundo, que tipo de decisão que eu consigo entregar, sendo coerente, sendo coesa, sendo bem fundamentada, que a fundamentação da decisão, a meu ver, é um direito fundamental. O 93.9 é um direito fundamental do cidadão, do jurisdicionado. Então, cadê essa proteção e confiança? Esse princípio, né, da segurança jurídica na Alemanha é o princípio da proteção e confiança. Cadê essa possibilidade, né, de eu dar decisões íntegras, coesas, coerentes, bem fundamentadas? Se houver uma mudança de decisão, eu tenho que exaustivamente fundamentá-la, juridicamente, etc. É, isso num tempo em que eu tenho que fazer tudo muito rápido, fica, claro, uma incógnita para nós, né? A filosofia pode ajudar, pode salvar. Eu entendo que é uma das grandes possibilidades, né, é a filosofia quando você consegue se aproximar daquilo que é a realidade dessa existência e olha, a filosofia faz isso com a gente, né? Ela vira a gente de ponta cabeça, então as coisas saem do lugar, né? Depois você volta. Não é que as coisas não vão voltar para o lugar, elas vão voltar para outros lugares. Então, ter noção e ser capaz de compreender que você vive um mundo assim, a ponto de experienciá-lo concretamente e poder especular, ou seja, poder refletir sobre ele, é a grande questão. Então, o que a filosofia, no meu ver, faz ou permite para nós, ou para os juízes de modo geral? Que ao ver isso você consiga parar para pensar, entrar num ambiente de reflexão diante desse cenário. A resposta não é simples, a resposta não é pronta, a resposta não é uma fuga também, a resposta é como lidar com isso, né? Até que ponto essas exigências de desempenho vão nos chacoalhar. Claro, cada vez mais também a inteligência artificial tem vindo para colocar a gente numa questão, né? Até que ponto há um apoio e até que ponto isso permanece. Mas talvez pode ser a continuidade da nossa discussão, esse comentário, né? Mas fica à vontade agora. Eu não queria, e o senhor me deu mostras tremendas sobre isso, ficar só no John Stuart Mill e o seu utilitarismo. E quem olha de início fica preso a essa situação. Não que não seja uma filosofia, um movimento que devemos levar em consideração. Ele deve ser levado em consideração. Mas que não fiquemos também só nessa quadra filosófica. Mas, Perfeito. e analisando, professor Henrique, todos os princípios, né, de Bangalore, que eu enumero, imparcialidade, integridade, propriedade, igualdade, competência e diligência, eu tenho um que eu acho que poderia ser colocado aqui e acrescentado a essa disposição da ONU, né, em Bangalore, na Índia, lá em 2002, que é a justificação. Porque não se tem aquele princípio de que o que não estiver nos autos não está no mundo, né, de que se utilizava muitos anos atrás, né, que se torna um absurdo nos dias de hoje, em plena, vamos dizer assim, no mundo conectado, que a internet avança cada vez mais, em plena vigência de inteligência artificial e etc, etc. É, seria absurdo que o juiz não se justificasse, se fechasse, castelasse no seu gabinete, na sua jurisdição. Então, há o dever de justificar da sua decisão e nós caímos no consequencialismo, que é um princípio importante constitucional, que hoje, na Europa, é muito importante. É inadmissível um juiz europeu, por exemplo, e aí tem vindo, inclusive, do direito francês, é um absurdo ele não dimensionar ou redimensionar sua decisão para a consequência dela no mundo jurídico, no mundo prático também, no mundo político.
Então, uma forma do juiz aprender essa interação com a sociedade é a justificação, como princípio aí a ser acrescentado. Isso me trouxe à tona agora, conversando, dialogando com o senhor, que eu acho que seria muito bem colocado, pode até aproveitar nos seus próximos livros. Né? Uma boa ideia mesmo. É tão boa que eu estou 100% de acordo. Eu acho que isso vem ao encontro do que eu estou tentando aqui, né, considerar, que quando a gente falou de integridade, e isso vai se estender para idoneidade, diligência também, né, e para a noção da competência funcional. Veja, Gonçalo, qual que é o grande problema do homem moderno, ou contemporâneo, né? É a finitude, filosoficamente dizendo. E a finitude conclama ao fundamento das coisas. Então, eu estou pensando aqui no Heidegger, né? Como você chamou ele para discussão agora há pouco, né? Diferença da natureza. Perfeito. Então, assim, a gente precisa de fundamentos. O direito é construído a partir de uma dimensão que chama, invoca o fundamento. E qual o fundamento? De que maneira fundamentar? De que maneira justificar algo? Então, eu acredito que, de fato, uma espécie de princípio que salvaguarda a dimensão desses outros princípios, vamos chamar assim, é essa ideia de fundamento barra justificação. Uma decisão não justificada é uma decisão inconstitucional nesse sentido. Cada vez E mais, cada vez mais. cada vez mais. E é ela que, por isso eu estou dizendo que a ideia é boa, porque de algum modo ela salvaguarda a dimensão desses outros princípios: independência, parcialidade, integridade, propriedade, idoneidade, igualdade, competência e diligência, que são esses, né, os princípios de Bangalore. Então, qual que é o grande desafio, né? Eu acho que, assim, aqui a gente entra numa outra questão, só para eu ampliar um pouco essa reflexão, de uma teoria social do direito. Por quê? Porque eu entendo que daí a gente não pode fazer com que o direito fique refém a uma lógica público-privado, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não posso, por exemplo, na justificação de uma decisão, só dizer que o interesse público é o suficiente para eu dar uma decisão. Ou tampouco dizer que é um interesse privado. Eu tenho que olhar para uma dimensão daquilo que são os direitos fundamentais que estão ali em jogo. Compreende o que eu quero dizer? A gente precisa, com base nessa ideia de justificação, eu estou dando um exemplo, mas a gente precisa, com base nessa ideia de justificação, superar alguns dualismos que são bem metafísicos, né, que o direito sustenta. Então, a gente precisa olhar mais para o que na justificação? Para a relação jurídica, para a situação jurídica dos processos, que se aproxima daquilo que eu disse, que o fenômeno de uma decisão é um fenômeno de positivação. Ela é um fenômeno de positivação porque o que garante esse fenômeno de positivação é literalmente a justificação. E aí Maravilha. fica bom aí, fica muito bom. Professor, infelizmente, nós temos Nosso tempo passou, né? Queria ficar aqui, com Mas certeza, o dia poderia todo. ficar mais algumas horas, que agora eu esquentei os motores aqui. Nada excelente, mas infelizmente nós temos um tempo a cumprir, apesar de que o espaço-tempo, desde a relatividade, não é absoluto, segundo É. Einstein, segundo o que a ciência produziu posteriormente. Mas foi uma honra tê-lo aqui, e foi assim, aquela abertura da FADISP, do doutorado da FADISP, o senhor foi sensacional e estou vendo que continua sendo. Tá? Então, eu agradeço imensamente e passo a palavra para o senhor para as vossas considerações finais. Bom, Gonçalo, eu que agradeço sinceramente ao seu convite. Eu reitero que recebi ele com muita alegria, por dupla razão. Primeiro, para poder revê-lo, que foi um dos alunos que mais me instigou no nosso curso. Segundo, porque eu pude ter, né,
uma extensão da experiência. Eu disse isso para algumas pessoas, viu, Gonçalo? Você que está gravando, eu vou deixar registrado. Eu tive uma experiência que há muito tempo eu não tinha como professor. Apesar de ser professor há muitos anos, foi realmente assim uma ocasião muito especial por eu ter trabalhado com vocês no final do ano passado, pela figura de vocês, por tudo que é o contexto desse doutorado que vocês estão fazendo. E aí, quando você me chamou para vir falar sobre isso aqui, né, com essa possibilidade de abertura de pensamento, a gente de algum modo coroa esse relacionamento. E eu espero, em último grau, que eu tenha podido ajudar um pouco nas reflexões que eu trouxe. É um tema que é muito amplo, né, e que a gente, em uma hora, conseguiu, de algum modo, levantar ideias sobre ele, e a gente espera que, aos poucos, elas vão sendo absorvidas e concretizadas. Muito obrigado. Amém. Conversamos hoje com o professor Henrique Garbellini Carmo sobre os princípios de Bangalore, né, e a propriedade de se usar a filosofia como instrumento de referencial teórico para tal. Finalizamos aqui, então, o nosso 28º encontro no programa Magistratura e Sociedade. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha, agradecemos ao eminente desembargador Márcio Vidal, que é o diretor da Escola da Magistratura, agradecemos à vice-diretora, a desembargadora Gritei, e a todos os componentes do corpo técnico e fiscal da nossa querida SMAG. Agradecemos também a equipe técnica, assim, que nos acompanha, e acesse todas as outras edições do canal oficial do Tribunal de Justiça no YouTube, no Instagram da SMAG e no Facebook. Este apresentador, Bedelho Filosófico, com mais de 58 mil pessoas que nos acompanham lá diariamente, né, em termos de filosofia, de sociologia e história. Nós estamos aí sempre atualizando, né, aos nossos queridos amantes da ciência humana no Bedelho Filosófico. Nossa conversa está muito boa, mas é hora, infelizmente, de encerrar. Um grande abraço, beijo no coração de todos e todas, e um especial para o nosso professor Henrique. Até a próxima.